O título da minha mensagem é Que Privilégio. Eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, privilégio é uma palavra que, bom, não sei vocês, mas eu não uso muito. Ou se a gente usa, a gente não sabe às vezes o significado dela. E me deu uma curiosidade, eu não sabia, mas às vezes você digita uma coisinha no Google e ele não aparece as abas ali para você clicar e ver o que significa. Ele já te dá uma definição na hora. E apareceu assim, oportunidade de fazer coisas raras. E eu fiquei assim, uau, amém. E eu fiquei pensando quantas pessoas têm o privilégio, por exemplo, de representar o Brasil num congresso mundial, ou de serem escolhidos para ir na Olimpíada. Tantas modalidades, tantas pessoas lutando por aquela vaga, e eles conseguem aquilo. Isso é um privilégio. Mas eu também fiquei pensando assim, nós como cristãos, nós crentes, nós muitas vezes falamos, nossa, é um privilégio poder ser filho de Deus, receber a salvação, de usufruir disso. E a gente fala que privilégio, que privilégio. No fim eu falei, acho que a gente acaba falando isso da boca para fora. É uma coisa que a gente não usufrui muito. A gente não sabe, não tem noção do significado dessa palavra. Então eu comecei a estudar um pouquinho. E isso me levou a uma mensagem que eu quero trazer para o seu coração a respeito de quem nós somos e do que nós temos. Para isso, o primeiro ponto da minha mensagem é nossa imunidade. Luiz, o que é imunidade? Imunidade é garantia de benefícios e isenção de deveres. Para aqueles que gostam de um significado do dicionário, para os nerds. O que significa imunidade? Garantia de benefícios e isenção de deveres. Por exemplo, você está andando na rua, acabei de conversar ali com uma ovelha, ele falou que ele estava andando na rua e, de repente, vieram assaltar ele. E, passa o celular. E ele falou, cara, como assim? Acabei de vir ali da casa do Juninho. Dele, foi mal, Deus abençoe, vai na bênção, vai na paz. Aquele menino ali conseguiu a imunidade porque ele era amigo. Não sei quem era o amigo dele, né? Não sei julgar. Mas ele recebeu a imunidade. Ele tinha uma garantia de um benefício devido àquela amizade que ele tinha. E não só isso, tantas outras coisas que nós recebemos imunidade. Nós somos isentos de alguns deveres quando nós temos imunidade. Então, para isso, eu queria ler com vocês Hebreus 2, versículos 14 e 15, que diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Tem uma outra versão aqui que diz assim: uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e sangue. Eu achei muito legal essa versão porque aqui mostra a divindade de Jesus Cristo. Nós cremos, nós pregamos Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Então eu vejo Deus com tanto carinho, com tanta graça, com tanto amor, olhando para nós e falando, se você é carne e sangue, se você sente o frio, o calor, sente a chuva no seu corpo, é óbvio que eu vou enviar meu filho da mesma maneira sobre a face da terra, para morrer igual você morre. Isso é carinho, isso é cuidado, isso é proteção. E aí começa a nossa história de imunidade. Aí o versículo 15 continua dizendo assim: E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, pela sua morte, ele havia destruído aquele que tinha o império da morte. Pela morte de Cristo Jesus, lá naquela cruz, ele destruiu a morte. E o que mais que ele fez com isso? Ele libertou a todos aqueles que, assombrados pela morte, passavam toda a vida sujeitos à escravidão. Luísa, como assim? Você está falando de um tema de escravidão hoje? Não estou falando daqueles escravos lá, os antigos tempos, quando a gente assiste o Príncipe do Egito. Estou falando da nossa escravidão que nós mesmos colocamos sobre os nossos pensamentos. Sabe aquilo que, um dia a moça disse que eu não consigo. Um dia alguém me disse que se eu pular daqui eu vou quebrar meu joelho. Sabe umas coisas que alguém te disse e você acreditou e tomou para si, então você nunca mais faz alguma coisa? Muitas vezes é isso que escraviza a gente. Não necessariamente algo enorme assim, mas algo simples.
Ai, olha, Luísa, na verdade, eu estou vendo você segurando um microfone. Eu não vou mais segurar um microfone na minha vida, porque um dia... Isso é só mulher, né? Quando não acontece com homem. Não sei o que acontece com homem. Mas, sabe, alguma coisa que não foi o Espírito Santo de Deus que colocou ali no seu coração. Isso tem aprisionado você. Mas aqui na palavra de Deus, no versículo 15, ele diz: Ele libertou todos aqueles que, assombrados pela morte, passavam a vida sujeita à escravidão. Então, ele já te libertou disso. Antes de você entrar nesse pensamento de escravidão, nesse pensamento de dor, algo que te oprime, ele já te libertou. Mas, Luísa, como que eu acesso isso, então? Como é que funciona? Aí eu queria usar um exemplo para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luísa, sou casada com um homem maravilhoso chamado Rômulo. E eu gosto muito, pode não parecer, às vezes vocês me veem aqui e tudo, mas eu gosto muito de fazer uma coisa que às vezes só os meninos gostam. O Rômulo às vezes chega em casa e ele fala: E aí, quer fazer o que hoje? Aí eu falo: eu quero jogar videogame. E daí ele fala: Luísa, jogar videogame? Vamos fazer alguma outra coisa? Eu falei: Rômulo, por favor, vamos jogar videogame? A maioria das vezes eu não consigo convencer ele, mas às vezes eu consigo. Aí a gente tem lá, daí ele fala: Tá, qual? Aí ele ainda me deixa escolhendo. Daí eu escolho, ele: não, Mario Kart de novo não. Não, eu quero Mario Kart. Daí a gente vai Mario Kart. Dele, então tá, um de cada vez. Eu falo: não, de dupla. Pior ainda, né? Dele: Luísa, mas tá bom. Você não pode ficar perdendo. Falei: tá bom. Gente, eu sou bem boa, de verdade. É verdade, eu sou bem boa, só que o Romulo é melhor que eu no Mario Kart. Aí, ele normalmente é o Mario, sei lá, eu sou o Luigi, o Yoshi. Vocês estão me entendendo aqui, né? Eu tô falando muito... tá bom. Então, ele é o Mario, eu sou o Luigi. Aí a gente começa a correr. Ele fala assim: Luísa, eu vou botar a gente no mesmo time. Então, não vai perder. Tá bom. Você ganha primeiro, eu fico em segundo. Aí a gente começa a correr. E para você, então, que não sabe como funciona esse videogame, ou para você que sabe, vou lembrar você. Tem uma horinha que você pega o teu carrinho e você começa a ir numa direção de uma caixinha que fica girando. Luiz, o que é essa caixinha? É um bônus. Que se você passa por ali, você ganha tipo um superpoder. Você pode ou ficar tipo invisível, ou você tem um poder que se você encostar em alguém, essa pessoa sai da pista. Ou você ganha tipo uma bola ao seu redor que ninguém te toca. Ou você vai mais rápido, ou você fica grande. Tudo é bom, nada é ruim. E essa é a caixinha, esse é o bônus do Mario Kart. Aí a gente está lá jogando, bem romântico, né? Aquela gritaria: meu Deus, não vai cair, Luísa. É bem romântico, eu acho. Mas é bem legal. E a gente está lá jogando, aquela emoção, aquela adrenalina, aí eu passo pela caixinha. Aí o Rômulo grita, né? Luísa, usa esse poder. E eu fico: mas é que pera, não sei o quê. Não, Luísa, usa esse poder, usa esse poder. E às vezes acaba a corrida, sei lá, eu caio, porque tem umas fases que você cai. Então, às vezes eu caio, eu morro, sei lá, e ele olha pra mim e ele fala, ou às vezes pausa o jogo: Luísa, você passou pelo bônus, é só você usar. Porque quando você passa pelo bônus, ele fica ali do ladinho. Só que você tem que apertar para usar ele. Senão ele fica ali, guardadinho naquela caixinha. Eu falei: Rômulo, é que... Dele: não, é que não. Você não sabe usar o bônus, a gente não vai jogar mais. Falei: não, por favor, vai dar certo, agora eu vou jogar de novo. E eu comecei a ver, e preparando essa mensagem aqui, eu comecei a pensar, por que nós fazemos isso? O Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu tenho certeza que ele pediu para eu te lembrar de algo nessa noite. Ele pediu para eu te lembrar de que ele veio em carne, morreu crucificado, ressuscitou. Ele está sentado nas regiões celestiais, à direita do Pai. E ele conquistou a imunidade para mim e por você. Ele destruiu o império da morte. Ele libertou você de toda a escravidão. E eu queria te perguntar, por que às vezes a gente deixa isso guardadinho aqui no cantinho e não acessa isso? Por quê? Sabe, o Espírito Santo fala assim, eu vejo que é como se a gente fosse tomar uma decisão no nosso dia a dia de: Deus, eu quero muito um emprego. Ou eu quero muito
parar de sentir essa dor que eu sinto sempre, ou eu não consigo dormir, eu não consigo liberar perdão para os meus pais, ou eu brigo demais com eles. E é como se eu visse o Espírito Santo ali, como se fosse o Rômulo gritando comigo, assim, na sua frente, pulando assim, ei, você já tem tudo, aperta o botãozinho para você acessar, por favor. Ele olha para você e fala, por favor, alguém, você pode apertar esse botãozinho de imunidade e sair pelo caminho da vida aí, reinando, governando, exercendo influência. Use isso. E esse é o Espírito Santo. E eu tenho certeza, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, você vai começar a acessar isso. Essa imunidade que você já tem em Cristo Jesus. Essa autoridade de expulsar demônios em Cristo Jesus. Você vai entrar nos lugares, as pessoas vão saber que você é diferente. Você vai falar com elas no telefone. Elas vão falar, meu Deus, moça, o que está acontecendo? Quem é você? Eu posso abrir meu coração para você? Porque eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então, por isso eu queria trazer essa palavra para vocês hoje. Para que vocês se lembrem. Vocês já têm tudo em Cristo Jesus. Acessem, desfrutem. Tudo já foi conquistado. Você não precisa fazer mais nada. Não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. Ele já te ama numa totalidade perfeita e que ninguém consegue tirar ou igualar. Amém? Feche seus olhos, quero orar por vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa totalidade que temos em Ti, Senhor. Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada um, nesta noite, Senhor, neste local. Deus, eu declaro que todos eles já têm em Ti, Senhor, autoridade, saúde, alegria. Deus, tudo é real e verdadeiro na vida deles, Pai. Deus, nós declaramos perdão na onde tem que ter sido liberado perdão. Pai, nós declaramos cura, nós declaramos restauração, Senhor. Nós declaramos transformação de mente, Senhor, sobre a vida de cada uma das pessoas que está aqui, Senhor. A vida delas não será mais a mesma, porque hoje eles entendem que eles têm tudo em Ti e que eles vão começar a acessar isso em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.